Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Henrique, sou um aluno do segundo ano de informática matutino e nesse vídeo aqui vamos fazer um experimento que é criar harmônicos em tubos abertos. Então bora! Antes de irmos para a parte prática, eu vou repassar alguns conceitos básicos para nós já ficarmos ligados. E primeiro eu queria explicar o que são tubos abertos. Tubos abertos são aqueles tubos que possuem as duas extremidades abertas, como esse cano aqui, ó. Como você pode ver, você consegue ver o outro lado do cano. Ó, tá vendo que dá de ver aqui? É porque as duas extremidades estão abertas. Isso permite que os fluidos eles passem de uma extremidade para outra ou além dessas. Ou seja, o ar ele está conseguindo passar pela extremidade. Porém, se eu fizer isso aqui, ela já se torna um tubo fechado. Porque, olha aqui, está vendo que só uma extremidade está aberta e a outra está fechada? Isso não permite a passagem do ar. Por exemplo, ó, eu consigo sentir o ar batendo aqui na minha mão e ele não passa. Então, esse tubo dessa forma aqui, ele é fechado e dessa forma ele é aberto, porque ele possui as duas extremidades abertas, assim possibilitando a passagem do fluido. Para se produzir sons em tubos abertos, tem-se os modos nominais da coluna de ar, que são a base dos instrumentos de sopro, como por exemplo a flauta, o clarinete e o saxofone. E nesses instrumentos de tubo aberto, em uma das extremidades produz-se a extração da onda e na outra a onda é refletida. Em uma extremidade aberta, a pressão total deve permanecer praticamente constante, igual à pressão atmosférica. Porém, na verdade, a pressão só se anula um pouco além da extremidade aberta. Ou seja, a coluna vibrante, a coluna de ar vibrante, ela se estende um pouco além da extremidade do tubo aberto. E para corrigir essa diferença de altura da coluna de ar devido à pressão atmosférica, devemos calcular a correção terminal para corrigir o comprimento do tubo. E para isso, nós devemos acrescentar 0,6 R na equação do comprimento do harmônico, onde o R é igual ao raio do tubo. E os harmônicos, eles são comprimentos de onda com frequências bem definidas. Eles são relacionados pela equação do comprimento de onda. Agora essa parte, como tem muita fórmula, eu vou usar minha colinha, mas não conta pra ninguém. Bom, o comprimento de onda ele é dado pela razão entre o dobro da altura do tubo pelo número do próprio harmônico. Já a frequência ela é dada pela razão entre a velocidade do som e pelo dobro do comprimento do tubo. Tudo isso multiplicado pelo fator numérico do harmônico, que deve ser um número inteiro e não pode ser negativo, ou seja, não pode ser um número decimal e não pode ser uma fração. Além disso, tem que ser um número que venha depois do zero, pois tem que ser um número positivo, ou seja, ele não pode ser negativo. E para efeito de cálculo, considerando o termo de correção terminal, temos que o comprimento de um tubo aberto, considerando seus respectivos harmônicos, é o calculado com a razão da velocidade do som e o dobro da frequência. Depois, nós vamos subtrair o valor por 0,6 R. No século XVIII, Johann Sebastian Bach escreveu a obra Cravo Bem Temperado, fazendo referência ao sistema bem temperado de afinação musical, que é quando os harmônicos de uma sequência de oitava são divididos em 12 intervalos iguais, a qual corresponde à 12ª raiz de 2, cujo valor é mais ou menos 1.0595. Ou seja, cada harmônico é quase 6% maior do que o anterior. Isso pode ser nitidamente observado nas notas musicais produzidas pelos instrumentos de sopro, como aqueles que eu já citei, flauta, saxofone, etc. Portanto, através de uma sequência de comprimento de onda fundamental, podemos descobrir as demais frequências e comprimentos de ondas que correspondem ao estudo da física dos harmônicos. Agora bora para a parte legal, que é a parte prática,
que utilizando materiais que são relativamente fáceis de se conseguir, que provavelmente você tem em casa, nós vamos criar nós mesmos através de canos, com o uso de canos PVC, nós vamos criar harmônicos. Então, bora! Para fazer o experimento, precisaremos de 4 metros de cano PVC de 40 mm, régua ou uma trena, serra com marco, uma folha sulfite, lápis e borracha e uma lixa. Após confirmar que você possui todos os materiais necessários, vamos pôr a mão na massa. Primeiro, utilizaremos a trena para fazer a marcação no cano onde vamos cortá-lo de acordo com a tabela anteriormente mostrada. Para facilitar e fazer a marcação ficar mais certeira, utilizamos a folha de papel sulfite. Para marcar onde o corte será feito, utilizamos o lápis. Com a maior precisão possível, fazemos a marcação e após isso, com a serra com marco, cortamos exatamente aonde marcamos com o lápis. E com um passe de mágica e depois de muito esforço, o cano foi cortado. Então, após serrar onde estava marcado, utilizamos a lixa para dar um acabamento nas extremidades que foram cortadas. Agora basta repetir o processo em todo o resto do cano, obviamente seguindo a tabela. Mas para o vídeo não ficar muito grande e tedioso, irei fazer um pequeno corte aqui e voltarei com tudo pronto. E aqui, por meio de um aplicativo para celular, utilizei um afinador eletrônico digital. E esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado da explicação e da parte prática. E obrigado pela atenção, obrigado por permanecer até o final. Então, bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Até outra hora!